Quem ganhou um processo pode interpor recurso? Como funciona o interesse recursal? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre interesse recursal, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre interesse recursal, a partir principalmente do artigo 996 do Código de Processo Civil, que diz na sua primeira parte o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Depois fala também de terceiro interessado, do Ministério Público e tal, mas é essa primeira parte que nos interessa. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. E aí pode surgir uma pergunta que é mais interessante, talvez, do que você já tenha imaginado, e a resposta pode ser bastante diferente também daquilo que talvez se cogite em um primeiro momento. E a pergunta é, afinal, quem ganhou o processo pode interpor recurso também? Né? E aí eu vou te dar um exemplo, um primeiro exemplo, para ilustrar aí como isso pode ser mais difícil do que parece. Imagine que a pessoa propôs uma ação pleiteando uma indenização de 20 mil reais. O juiz julga parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré a pagar R$1.000. Veja, a parte autora, se você pensar nela como vencida, do tendo perdido alguma coisa, pela redação do 996, do artigo 996 do Código de Processo Civil, a impressão é que ela não poderia recorrer, porque afinal de contas, vencida como perdedora, como ter que fazer alguma coisa para a parte contrária, não foi. Né? Agora, veja que não é tão difícil ter um sentimento assim de que a coisa talvez não possa estar muito certa, se for assim, né? Que isso talvez se encontre fora do parâmetro constitucional que garante um acesso qualificado à jurisdição, contraditório, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes e tudo mais, né? E aí eu já vou te contar, porque o vídeo não é para ser um exercício de suspense também, né? Que a maneira que se interpreta esse vencido aqui no artigo 996, ela leva em conta quem não ganhou tudo que poderia ter ganho com aquela demanda. E aí você precisa levar em conta o pedido, né? Inclusive no que diz respeito aos pedidos implícitos, porque isso é uma coisa importante também. O vídeo não é exatamente sobre pedido, mas já vou tentar contextualizar isso brevemente, tá? Então, quem não ganhou tudo que poderia ter ganho tem interesse recursal. De maneira que, é claro que a gente precisa contextualizar, não dá para simplesmente responder, dá sim, virar as costas e ir embora, né? Mas se alguém pergunta, quem ganhou um processo pode interpor recurso? Pode. Né? Mas aí tem que saber como que é que funciona. Então, esse primeiro exemplo que eu dei ajuda a entender. A parte pediu 20 mil. Ganhou, mas ganhou 1.000. Tem uma diferença de 19, aí não ganhou tudo que poderia ter ganho de acordo com o pedido que foi formulado, considerando ainda os pedidos implícitos. Né? Antes de chegar ao pedido implícito, vou te falar uma outra coisa. Imagine que essa ação de indenização seja por indenização por danos materiais e morais. Né? Teve o pedido de indenização por danos materiais de, sei lá, 10 mil reais e pedido de indenização por danos morais de 20 mil reais. O juiz julgou totalmente procedente o pedido de indenização por danos materiais. Os 10 mil reais, correção e juros do jeito que o autor pediu, tudo. Ponto. Mais nada. Não falou nada sobre os danos morais. Tecnicamente falando, não é exatamente que a parte autora perdeu, né?
existe uma omissão. Essa omissão, ela comporta a oposição de embargos de declaração. Embargo de declaração que você pode ver um pouquinho antes aqui, artigo 994, é recurso. Cabe recurso? A parte não... O juiz não condenou ele a nada. Pois é, mas deixou de ganhar tudo que poderia ter ganho. E se a omissão não for sanada no julgamento dos embargos de declaração, se a gente estiver falando de uma sentença, cabe interposição de apelação. Ainda a parte não ganhou tudo que poderia ter ganho. Né? E aí tem um monte de situações que você pode imaginar. Então esse vencido aqui do artigo 996 precisa ser interpretado com essa cautela. Porque senão você fica com aquela impressão, para voltar lá no primeiro exemplo, a parte pediu 20 mil reais, o juiz deu R$1, se não perdeu nada, não daria para interpor recurso. Sobre os pedidos implícitos, são aqueles pedidos que mesmo que não tiverem sido formulados expressamente pela parte, eles se consideram incluídos. E aí no Código de Processo Civil mesmo você tem exemplos também na legislação extravagante, mas no Código de Processo Civil você tem lá correção monetária, juros, verbas sucumbenciais, prestações vincendas de trato sucessivo. Então imagine que você não pediu, por um lapso esqueceu de pedir para o juiz condenar a outra parte a pagar honorários de sucumbência. E aí o juiz foi lá, você pediu a indenização por dano material, por exemplo, de 10 mil reais. O juiz foi lá e condenou a pagar a indenização. Só que você não tinha pedido correção, juros e honorários expressamente. Ele condenou a pagar os 10 mil de indenização, nada de correção de juros. Se omitiu sobre isso. Mas ele se omitiu porque não tinha pedido mesmo, professor. Mas é que o Código de Processo Civil, veja lá depois os artigos 322 e 323. Trata esses pedidos como implícitos. Mesmo que não estiverem expressos, é como se estivessem lá. E aí cabe a oposição de embargo de declaração também. Omissão sobre pedido implícito. Cabe, se for em sentença, interposição de apelação também. Tá certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Quem ganhou um processo pode interpor recurso? E é sempre importante a gente trabalhar com umas definições em torno das quais nós estamos conversando. Talvez seja o momento, quando alguém te pergunta, quem ganhou o processo pode interpor um recurso? Talvez seja o momento de dar um passo atrás e falar antes. Se ganhou o processo, qual que é o sentido que você está dando para esse ganhou o processo? Porque se a gente vai olhar o artigo 996, fala da parte vencida, mas a compreensão que se tem na doutrina, inclusive na jurisprudência também, é que vencido aí é também quem não ganhou tudo que poderia ter ganho. E aí é essa noção que orienta o chamado interesse processual. Quem tem interesse processual? Quem não ganhou tudo que poderia ter ganho. E é mais ou menos assim que funciona essa questão. Então, ganhou, mas poderia ter ganho mais. Tem um detalhe, eu estava aqui tentando puxar, tem um detalhe que é o seguinte. É claro que a ideia não é ter interesse recursal. Já ganhei tudo que eu pedi, inclusive considerando pedidos implícitos e tudo mais, eu vou tentar esticar um pouco mais aqui. Eu entrei com ação de indenização só por danos materiais mesmo. Eu ganhei tudo que eu pedi. Eu vou tentar recorrer aqui para tentar esticar para os danos morais também. Aí não, porque está fora do objeto da ação. O pedido delimita ali. Você pode pensar daí sobre o princípio da congruência e tudo mais. Eu já vou te falar que aqui no canal mesmo a gente tem vídeos sobre o princípio da congruência, sobre princípios recursais, sobre pedido também certo e determinado e os pedidos implícitos e tudo mais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste. Eu leio todos e cada um dos comentários e fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando, na medida do possível, apesar de toda a correria. Eu gosto de interagir com o público aqui do canal também, por meio dos comentários aqui embaixo. Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre os princípios recursais.
E queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, para se tornar membro assinante aqui do canal, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.